Então, me ligaram hoje e falaram, Cássio, não esquece de falar pro doutor que, pô, a gente tem um apreço muito grande por ele, como o pessoal ali que o senhor defende ali de Curitiba, Paraná, né? Então, o Sancho Louco e o Gerson mandam um abraço pro senhor. Um abração no Sancho, no Gerson, na pessoa de quem eu quero deixar um abraço pelo carinho, pelo amor que eu tenho pela PMPR, principalmente pelo batalhão de Rony, né, meus amigos de longa data. E um beijo no coração e na alma de cada um de vocês. Dia 25, Sancho Louco, aqui no Snydercast. Não perca, terça-feira que vem. Sancho, é nóis, tamo junto. Vamos lá, irmão. Como que foi esse caso aí? Conta pra gente. Da bruxa? A última bruxa, né? A última bruxa das Américas. Maconheira, uma bruxa maconheira, né? No mínimo era maconheira. Satanista. Essa satânica maldita. Mão de agredir aqui na sua cara. Em 2 décadas, final da década de 80, começo da década de 90, Pará e Maranhão. Crianças desapareciam e depois apareciam ritualizadas, emasculadas, quer dizer, com o órgão genital decepado, com esse dedo anelar esquerdo sumido, mordidas do lado direito, e apareciam sempre embaixo do pé de tucum, que é um coqueiro lá da região amazônica. Caraca, mano. 41 crianças, Pará e Maranhão, e ninguém achava solução, prendiam pessoas pelas mais variadas motivações, e o fato é que essas pessoas apareciam com essas marcas e com esses rituais. O fato é que o Brasil, depois que a Igreja Católica entra, porque a Igreja Católica tem um profundo enraizamento na região amazônica para decidir questões ambientais, questões outras lá, que na verdade é uma dominação, tem pontos ali. O fato é que isso vai para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA, e o Brasil é condenado por não conseguir desvelar, né, descobrir o que matava essas crianças. Aí entra um governo, em 2003, ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, e ele diz para a Polícia Federal, resolva o caso. E a Polícia Federal levou ao pé da letra. Ele não disse, descubra quem mata. Eles foram para resolver. E voltam com o caso resolvido. Uma seita satânica, liderada por uma bruxa, líder de uma seita, que escreveu um livro, Deus a Grande Farsa, onde ela pregava que as crianças deveriam ser assassinadas. Olha que maldita. E a bruxa, Valentina de Andrade, então, é buscada, esses casos remontavam 20 anos atrás, e daí eles montam a seita com 7 pessoas. Essas pessoas vão sendo, então, levadas a julgamento e vão sendo condenadas. Médicos, fazendeiros, empresários, ex-policiais, que seriam componentes dessa seita. E todo mundo no frenesi, a imprensa mundial, e nós estamos falando de 2003, quando foi a reta desses julgamentos que essas pessoas estavam sendo condenadas. E a bruxa seria, então, o grande finale, né? A bruxa estava lá para ser. E eu acompanhava, naquela época a internet era muito tímida, né? Não tinha internet. Você acompanhava pelo rádio, acompanhava pela Globo News, que toda hora divulgava aquela coisa, aparecia em todos os grandes jornais do Brasil. E um professor meu ia defender a Valentina. E eu, saindo do tribunal do júri, cruzei com ele e falei, porra, você vai defender a Valentina? Que alegria, cara, que satisfação, que grande júri. Mas eu olhei no olho desse meu mestre, eu não vi a emoção. Eu não vi, vou. Aí eu disse, agora ou nunca. Quer que eu vá defender? Ele me olhou e falou, você vai? Eu disse, eu vou. Não imaginava a confusão que eu estava entrando. Mas o que você sentiu dele? Você sentiu que ele estava meio... Não estava emocionado, ele não estava vivo, ele não estava com energia. Entendi. Diferente de quando eu falei para o Mauro, vai me ajudar? No Leandro Lô, o olho dele brilhou. Aí, porra. Quando eu liguei para o Renato e falei, ele falou, só se for agora. Porra, isso é a energia do tribuno. O tribuno é um combatente, o tribuno é um guerreiro. E nós vamos para o campo de batalha. E eis que eles me enfiam no avião, eu desembarco lá em Belém, no Pará, ela estava presa lá, e começa, então, o grande júri, né? Ela, fundamentalmente, a prova contra ela era esse livro, Deus a Grande Farsa. Eu pego e faço com que leiam esse livro inteiro e começa um júri de 19 dias. 19 dias de julgamento, sem parar. E eu vou desmontando aquela grande farsa e coloco, vou descobrir o que são os emasculados, começo a percorrer lá, investigando
no Maranhão os casos e começo a traçar identidades, principalmente no exame de necropsia, né? A emasculação, o dedo faltando no mesmo lugar, a mordida, eu disse, é uma pessoa só. A pessoa que matou no Pará continua matando no Maranhão. Mesmo modus operandi, né? E aí não tinha nada de literatura nem nada. A Ilana Casoy depois escreve o livro dos serial killers sobre como... sobre a assinatura do crime. Eu disse, essa pessoa, isso aqui é obra de um pedófilo, sádico, matador em série, que está fazendo isso no Pará e no Maranhão. Isso tem que ser descoberto. E eu começo a trabalhar nessa linha, traço essas coincidências, né? Analiso todo esse livro com uma filósofa que dava aula no Ministério Público do Pará, que ela fez um grande trabalho, um parecer sobre o livro, que não tinha nada que mandava matar crianças. E esse caso é um dos casos de maior repercussão do mundo, né? E aí, nesses 19 dias, eu consigo absolver a Valentina de Andrade. Todos tinham sido condenados, eu absolvo. E há uma revolta, uma comoção enorme, né? As pessoas aguardavam, a imprensa do mundo inteiro aguardava, e eu fiquei mais de 9 horas no tribunal para poder sair depois do último dia. Quando saí com o carro da P2, o carro foi apedrejado, tentaram virar o carro. Eu levei uma sorte, porque não basta ter dom, não basta ser louco e tem que ter sorte. Tem que ter sorte. No hotel que eu estava tendo, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, o Encontro Nacional dos Comandantes Gerais das PMs. Era o lugar mais seguro do mundo. Porra, aí era segurança total, porra. Mas a população vai para lá, tenta invadir, queriam me matar, e que a Valentina foi comigo pro hotel, estava presa, mas absolvida, saiu de lá e foi pro hotel. O fato é que foi um dos júris assim, que me deu muita experiência. E o melhor de tudo isso, eu não só absolvo a Valentina, como recebo uma ligação, e isso é importante dizer, que o advogado criminalista de defesa, e principalmente do Tribunal do Júri, ele é um instrumento também de elucidação de casos. Que Exatamente. Eu nunca fiquei satisfeito em só absolver numa negativa de autoria. Eu ajudei a investigar, porque a defesa de um caso de negativa de autoria importa necessariamente na investigação e imputação de quem realmente cometeu o crime. Até para poder livrar o seu cliente, né? Porque não basta falar, não tem prova, indúbio prova. Não, o jurado não quer saber disso. Se não foi ele... Quem foi alguém? Quem foi? Eu não fui. Quem foi? Essa é a indagação do jurado. Isso fica no espírito do jurado. E aí, eu recebo uma ligação. Isso foi o mais sensacional disso, ou tão sensacional quanto absolver a Valentina de Andrade, do Procurador-Geral de Justiça do Maranhão. Ele pede, então, que eu participe de uma reunião lá no Maranhão. Eu disse, o senhor está me ligando aqui, eu não sei quem o senhor é, eu pensei que fosse uma emboscada. E ele, então, me manda um fax, era a época do fax ainda, né? Que era lá o Raimundo Nonato, que existia uma força-tarefa investigando, e eles tinham achado o verdadeiro matador. Uma força-tarefa da Polícia Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público do Maranhão. E eles queriam trocar impressões, porque eles assistiram o meu júri, como eu tinha chego na mesma conclusão das investigações deles. E eu vou até lá, e foi achado no assoalho da casa, né, no piso da casa desse indivíduo, 2 ossadas de criança. E ele, então, ele confessa os crimes, e ele é o Francisco das Chagas, o maior matador em série do Brasil, o homem que matou 41 crianças no Pará e no Maranhão. Então, esse foi um caso emblemático, um caso que marcou muito. Ali nós já desenvolvíamos a técnica da investigação defensiva, né? Que o advogado do júri ele não pode ficar ali, ele também tem que ter habilidade, ele também tem que ser advogado, ele tem que conhecer juridicamente. Ele tem que saber investigar, ele tem que entender de medicina legal, ele tem que entender de tudo que vai tratar aquele julgamento, né? É muito complexo, né, doutor? É complexo. Muito complexo. É diferente, não adianta você pegar, dar uma lida e se aventurar no júri ali. Você tem que fazer um estudo do caso, um preparo dessa causa, você tem que conhecer absolutamente tudo, porque o tribuno, para ter resultado, tem que estar preparado. O sujeito vai defender um policial, ele tem que conhecer o trabalho policial, as normas. Envolve, as normas, tem que conhecer a rua. Tem que conhecer a rua. Boa. Não adianta, ele tem que conhecer a rua. Exatamente. Ele vai defender lá o sujeito acusado de ritual, como eu defendo a colônia cigana. Tiveram vários casos nessa década de 90. Esse caso também da Valentina remonta ao pânico satânico, que é o quê? Eles não se tinha um preconceito ainda
sobre a resolução desses casos, que não se acreditavam que existiam sádicos que ritualizavam os corpos, né? E aí depois se descobriu que se passou por essa época do pânico satânico. Tudo era culpa do diabo. Então, morria alguém, um pedófilo, um sádico... Jogava na comanda do diabo. Ficava na comanda do primeiro consultório de astrologia ali do cigano, cana. Do primeiro centro de macumba, cana, foi macumbeiro. Do primeiro diferente lá que professava alguma outra fé, cana. E eu fiz vários júris dessa época, né? Graças a Deus, isso hoje não tem mais. Hoje sabe-se que as pessoas que matam e que são serial killers, eles participam das investigações. Esse, por exemplo, Francisco das Chagas, ele ia para a imprensa pedindo justiça, que tinham que resolver esses casos, que as crianças estavam desaparecendo. E ele tinha o troféu, ele tinha pedacinho de osso, ele tinha cada vítima dele, e ele tinha, nunca vou esquecer, um talão de Pispazep de 1989, com o nome e a data das crianças que ele tinha matado, assim. Olha, depois que encontraram maldito, mano. Não, um demônio, né? Esse um verdadeiro demônio, né? Demônio. Um demônio. Então, você veja, o tribuno do júri, o advogado do júri, ele está passeando por todos esses mundos, né? Esses mundos e esses submundos. Quando você vai defender lá um grande caso de facção, você tem que mergulhar naquilo. Nós estamos aí trabalhando com um caso envolvendo organizações criminosas e tudo mais, que ele teve que mergulhar nesse mundo. O júri era todo com telões, assim, com todos os presídios federais, que os acusados estavam lá e as testemunhas estavam lá. Os jurados saíam de carro blindado, iam dormir no quartel-general do Exército, quer dizer, uma pressão violenta. Você vai defender um miliciano no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Você tem que mergulhar naquela subcultura de grupo para entender. Você vai lá, nós fizemos o júri da queda do helicóptero no Rio de Janeiro, né, de uma liderança máxima do Ser Vermelho lá. Você tem que fazer o quê? Mergulhar naquele mundo. Você tem que subir lá no morro. Tem que entender o que acontece lá. Você tem que entender, senão você vai fazer papel de idiota. Exatamente. A obrigação do advogado não é de resultado, mas é de desempenhar um bom papel e dar teu sangue ali. O sujeito tem que olhar você dando teu sangue e fazendo tudo que ele podia fazer. Não é olhar papel ali, ou estudar o papel, não. Tem que ir em campo também, né? Tem que ir a campo, tem que entender e tem que enfrentar a prepotência do Estado, porque você acaba sendo confundido com a pessoa do acusado, né? As pessoas não entendem isso e você, como eu costumo dizer que o tribuno do júri, ele é a voz dos odiados, né? Nós somos a voz dos odiados. Naquele momento, a comoção, todo mundo quer te destruir, quer te acabar, quer que você morra junto com aquele que é eleito o inimigo público do povo naquele momento que tem o julgamento. Ó, em cima disso daí que o senhor falou da bruxa aí, a Deia, que é a esposa do Motoca, que é nosso parceiro aqui, o Cecílio Motoca, ela falou assim, ó, sou bruxa, até hoje sofremos com isso. Exatamente. Porque a culpa recaiu em cima dessa bruxa, né? Sim. Que o senhor defendeu ela e provou que ela não tinha nada a ver com isso daí. Não tinha nada a ver com isso. Sim.